everyone. A teacher, né? Quase que buguei aqui. A teacher estava dando uma tosse aqui louca antes de a gente iniciar, mas acabou. E a gente vai iniciar a nossa, porque é minha, sua, de todo mundo que está assistindo aqui. E essa aula, mais uma vez, essa nossa aula vai trazer aí um conhecimento que você já tem. São 2 conhecimentos que você já tem comigo. Um que você pegou lá na 2ª temporada, na nossa 2nd season, e o outro que você adquiriu aqui na nossa 3rd season, na nossa 3ª temporada. Lembrando que adquiriu, mas alguns alunos aí já poderiam ter até tido contato com essas matérias, que são esses tempos verbais que nós vamos ver hoje em uma outra situação. Lembra lá dos tempos condicionais? A gente começou a falar do zero conditional lá na 2ª temporada, que a gente só usava as estruturas de simple present. Você lembra lá que as condicionais, elas são formadas por 2 orações. As orações com as if clauses, né, que no caso clauses são orações, então if clauses são orações condicionais, e a oração principal, que é chamada em inglês de main clause, que é a oração principal, onde mostra o resultado, a consequência dessa situação toda. Então você tem aí a zero conditional, que a gente já viu, e agora a gente vai entrar nela, na first conditional, e as condicionais, elas têm até o tipo 3. A gente vai ver na próxima aula também a second conditional, e aí a third conditional vai ficar lá para o 2º ano, porque ela vai já usar uma estrutura de tempo verbal que a gente só vai ver lá no 2º ano, portanto ela vai ficar para lá. E aí a first conditional, ela é fácil de estrutura, você vai trabalhar com 2 estruturas, que é o presente simples e o futuro simples, ou o futuro com going to, né, que também dá na mesma. Só que ela vai falar de coisas diferentes, né? Enquanto a zero conditional falava de verdades universais, fatos científicos que você não tem para onde correr, se uma coisa acontecer, outra com certeza vai acontecer. Você agora vai falar de algo que é uma possibilidade, pode ser que aconteça, mas para isso, né, coisas precisam mudar, né? Você precisava ter uma coisa para poder acontecer outra. Vamos entender um pouquinho mais sobre a first conditional começando right now, agora mesmo. Tela aí para trás, antes de eu ir lá para frente, tela aí para trás. A aula está aqui, a aula é essa, 42.1. Eu comentei lá no início da nossa aula que era 42.1, mas é 42.1, já chegando aí no final das nossas questões de aula. A gente vai ter aula até a aula 46, então falta aí a 43, 44, 45, 46 para a gente finalizar. Mas de fato, questões de gramática, a gente vai finalizar na aula 44. Aí da 45 a 46 vai ser mesmo questão envolvendo o Enem. Então, tem ainda algumas aulas para a gente chegar lá. Vamos lá, aula da first conditional, a gente tem aí como título if the first conditional. Se a primeira condicional. Porque esse if é a palavra de ordem, basicamente você utiliza não somente essa palavra, mas também temos outras palavras para usar nas orações condicionais, mas a if é mais utilizada porque if vai significar a conjunção se. Lembra lá? Se, essa conjunção. Então a gente vai ver a forma da sentença da first conditional, o uso da first conditional, que é fácil. Você só precisa saber que tipo de situação você vai usar essa primeira condicional e precisa saber qual a estrutura de termos verbais que você vai usar com ela. O resto é moleza, tá? Então vamos lá, começa a nossa aula, mas antes, bora para a tela, porque tá tão pequenininha a letra, talvez vocês não consigam enxergar. Então olha só, para entender e aprender a first conditional em inglês, você vai dar uma olhada nas sentenças em português abaixo. Tá tudo em português. Tá tudo em português. Vamos lá. Se você quiser, eu vou com você. Se você quiser, eu irei com você. Você é bom, né? Eu tô acabando colocando R em lugares que não tem R. Vamos lá. Se você falar algo para ela, a gente vai dizer que é mentira. Se você falar algo para ela, nós diremos que é mentira. Perceba que essas 2 frases que eu estou lendo até agora, todas elas estão sendo divididas por colocar um pauzinho aqui, né? Um sinalzinho aqui, esqueci esse nome. E todas têm a mesma ideia. O que vai mudar mesmo é a segunda frase, onde eu tenho aqui o vou, né? E aqui eu tenho o irei. Todas são futuro, como você pode perceber. Uma forma mais informal de falar e outra uma forma mais formal de falar, né? É uma questão mais sobre isso. Na nossa outra frase é, se você não sair, aí todas as primeiras frases, percebam que o verbo principal quer sair, quer falar, quer quiser, né?
Você tem aí o quiser. Você tá aí com o verbo sentar exatamente conjugado, o falar e o sair. Falar e o sair você não tem uma conjugação, né? Você estava usando ele na forma definitiva. Mas preste atenção aí. Se você não sair, vírgula, eu vou chamar a polícia. Se você não sair, vírgula, eu chamarei a polícia. Então, vou chamar e chamarei é uma questão aí que a gente sabe dessa nuance entre essas duas questões. As pessoas costumam usar mais o vou chamar, vou fazer, vou aquilo para futuro, do que colocar essa estrutura de chamarei, falarei, direi, enfim. Formal e informal, né? Mais ou menos sobre isso. Então vamos lá para a próxima parte do nosso slide, que diz o seguinte. Olha só, todas essas sentenças dos slides, elas são consideradas exemplos de conditionals, só que em português. Claro, gente, as condicionais também existem no português. Ela é interdisciplinar, né? Obviamente ela existe. E olha, note como elas expressam essa condição. E essa condição, ela expressa assim. É engraçado a expressão, mas ela expressa assim. Se fato A acontecer, o fato B acontecerá, como resultado da condição A. Então, ele acontecerá. Ele ainda não aconteceu, né? Ele está lá no futuro, de alguma forma, mas esse futuro não precisa ser um futuro de 1 ano, 2 anos, pode ser de questão de minutos, horas, tá? E só que esse fato B, que é justamente essa segunda parte aqui da minha frase, em português, irei, ou vou, ou diremos, ou então vai dizer, né? Todas essas questões aí do B, ela tá na questão do futuro. Então perceba bem essa lógica aí, pois é a partir dela que a gente vai chegar aí na first conditional em inglês. E aí vamos para a parte que interessa. First conditional em inglês. A gente viu que em português tudo bem. Afinal, a gente fala português, não é mesmo? Todo mundo fala, a gente sabe muito bem. O negócio é dizer isso aí em inglês. E a pergunta é, como é que faz? Eu já meio que dei aí a ideia para vocês de como você faz usando... Tem 2 tempos verbais que você vai aplicar aqui. E quais são eles? Olha só, temos a frase, se você quiser, eu vou com você. Em inglês, if you want, I will go with you. Olha aí, esse LL, perdão, ele é o famoso will, aquele verbo modal do futuro. Então não se esqueça, eu já coloquei ele aqui, porque caso você tenha se esquecido, ele também tem essa forma quando ele está contraído. Então, esse eu vou com você, ou eu irei com você, está no futuro. Obviamente, o futuro você só pensa no futuro simples, você só pensa do will, do going to. Então, se você falar algo para ela, nós diremos que é mentira. If you tell her anything, vírgula, we will say, ou we will, né? Say it's a lie. Nós diremos que é uma mentira. Se você não sair, eu vou chamar a polícia. If you don't leave, se você não sair, I'm going to call the police. Então, esse vou chamar, tu percebe que na hora de traduzir para o inglês, eu vou usar o going to. O going to, que é esse futuro mais imediato, certo? Um futuro mais planejado. A gente viu a diferença do futuro com will e futuro com going to. Inclusive, na tradução, eu comentei que com going to você vai traduzir para vou isso, vou aquilo, né? Então, vou o quê? Call, que é o quê? Chamar. The police. A polícia. Beleza, até agora você viu essas frases tanto em inglês quanto em português, mas vamos entender o seguinte. Como é que a gente faz a questão das condicionais do primeiro tipo, a first conditional, que é a condicional de primeiro tipo. Primeiro você precisa entender que você vai usar esse if como primeira pessoa, lá no primeira pessoa que eu falo, o primeiro palavrinha, tá? A primeira, mas não é pronome pessoal, é a primeira palavrinha da sua oração da condição. Não é porque ela tem que vir primeiro, a gente vai lembrar, fazer uma lembrança de que você pode também fazer essa questão de colocar o resultado antes da condição, tá? A gente vai relembrar isso já já. Mas antes de falar sobre isso, ela é a primeira palavra que aparece. Logo em seguida, o que vem é a estrutura de presente simples. Estrutura de presente simples, que é o simple present, você vai precisar de um sujeito, de uma ação conjugada no presente simples, e aí, obviamente, o restante da sua frase, que aqui foi formada só pela palavra time.
E perceba que você tem essa vírgula aqui, e essa vírgula ela é necessária para fins de escrita quando a oração condicional, que é a oração com a condição, estiver em primeiro lugar e logo em seguida a oração com resultado estiver em segundo. E aí a oração com resultado, você tem aí a junção do futuro com will ou going to. Então, a condicional é formada pelo simple present, que essa é a primeira frase aqui, com if. E a segunda frase é formada pelo futuro, e aí você vai usar a estrutura de will ou a estrutura de going to, que é essa questão do futuro mais imediato. E aí, a estrutura do going to é uma estrutura diferente do will. Veja bem, a estrutura com will, você lembra lá, você só vai utilizar o sujeito, né? Que você vai precisar de um novo sujeito, dependendo aí, não precisa ser sempre um pronome pessoal, gente. Pode ser um nome próprio, pode ser um nome de um objeto, de algo, qualquer coisa que faça aí essa entrada aí para a minha frase com o resultado existir. Então, eu tenho aqui o sujeito, que é eu, a estrutura de will, que está na forma contracta, e eu tenho o verbo, a ação do resultado, que é visitar. E você lembra que a ação com o futuro com will, ela sempre vem na sua forma base sem o to. Você nunca vai conjugar o verbo will, dependendo do pronome pessoal que você utilizar, ele sempre vai permanecer o mesmo. Ó, aqui é a primeira pessoa do plural, aqui é a primeira pessoa do singular e permanece o mesmo verbo sem nenhuma alteração. E aí a ação, que é a ação do resultado, ela também não vem com alteração, porque o verbo modal não permite nenhuma flexão verbal. Lembra disso, isso já foi comentado. Claro que se você for optar por usar a estrutura de going to, você tem que entender que você vai trabalhar um pouquinho mais, porque você vai usar o going to, que é fixo, e antes dele você vai ter que usar o verbo to be. Isso vai depender do pronome pessoal, como aqui é nós, o verbo to be escolhido, o usado foi o are. E logo em seguida, do going to, vem a ação do resultado, que é a ação da consequência da condição. Tá? Então, voltando lá para a minha frase, na minha primeira frase, eu tenho aqui: If I have time, I will visit grandma. Se eu tiver tempo, vou visitar a vovó. E aí, um detalhe aqui. Geralmente, o simple present você traduz assim: eu tenho tempo. Se fosse essa frase sem o se, seria I have time, eu tenho tempo. Só que aí, como você está falando usando o se, essa condicional, então você não vai falar se eu tenho tempo, você vai falar se eu tiver tempo. Então vai dar essa mudança aí, tudo bem? Então você não vai traduzir exatamente ao pé da letra o simple present. Lembra só dessa questão. Então, ó, if we don't hurry, we will be late for work. Aí aqui a minha frase, eu tenho estrutura de negativa. Lembra, para fazer uma negativa com simple present, você vai precisar da participação do do or do does, que são os auxiliares do presente simples, onde eles são usados na negativa e na interrogativa, e cada um deles tem o pronome pessoal específico para usar, e o does é o único que se usa com a terceira pessoa do singular, é o único, tá? E lembra lá que em frases negativas e interrogativas, o seu verbo, que é a ação da condição, sempre vem, que no caso é hurry, apressar, sempre vem sem nenhuma conjugação, ele vem na sua forma base, na negativa e na interrogativa. Mas, se você tiver aqui, como essa frase, a terceira pessoa do singular, numa afirmação, terceira pessoa do singular numa afirmação, como eu tenho it aqui, se chover, você percebe que o meu verbo chover, o verbo rain, ele tem aí uma flexão verbal, e essa flexão verbal ela se dá pela presença do sufixo s, porque faz parte da regra geral, das regras de verbos, que você só acrescenta o s no fim. Não tem nada a ver com plural, tá, gente? Nada, não tem, isso não é plural. Isso é uma flexão verbal ao fim do verbo. Então, if it rains, se chover, we're going to stay home. A gente vai ficar em casa, nós vamos ficar em casa. Ainda tem essa opção do nós ou a gente. Lembrando que o agente é always separable, é sempre separável aí, você separa os dois, tá? Muito bem. E na última frase, temos aqui a estrutura de simple present, if they invite me, se eles me convidarem ou me chamarem, tá como chamar aqui, mas invite é convidar e tá na mesma, chamar, convidar, desemboca no mesmo plano.
Temos aqui a estrutura da condição. O que vai acontecer se eles me chamarem? I will go to their party. Eu irei para a festa deles. É isso. É isso. Só tirar uma dúvida no negócio aqui rapidinho. Ah, tá. Beleza. Já tirei a dúvida. Agora voltando aqui para a minha situação. Olha só. Todas essas frases, elas estão na sequência certinha de condição e resultado a consequência, tá? Mas você também pode inverter a ordem. Essa ordem pode ser invertida desde lá da questão das zero conditional, quando a gente falou da zero condicional. Por quê? Porque não tem problema nenhum. A ordem dos negócios não vai alterar os outros negócios. Tá bom? Não vai alterar nada. Então, você pode fazer assim, só que o que vai acontecer é que o seu comma, a sua vírgula, não vai mais existir aqui. Quando você tem o resultado, a consequência primeiro, que é feita no futuro, você não tem a vírgula quando vem a condição logo depois, que a condição vem no simple present. Em todas as condicionais são assim, de 0 a terceira condicional vai ter essa mesma regra, tá? E toda aula que eu tiver condicional, vou lembrar isso para você. Então, observe que nela, a frase com futuro, né, o I will visit, ficou no começo e a frase com a condição, como eu disse, if I have, foi para o final. E note ainda que nesse caso, a vírgula não foi usada. Não se usa nesse caso, somente neste aqui. Beleza? Então, olha lá, essa inversão é super natural e ela não altera em nada a ideia da first conditional em inglês. Ela trata-se apenas de uma outra maneira de organizar as sentenças em inglês. Então, a gente vai ver mais exemplos com essa inversão. Então, tenho aqui a mesma frase, só que aqui, condição, resultado. E aqui, o que acontece? Resultado, condição. Não tem vírgula. Tudo bem? Então, vamos traduzir as frases. If he studies, se ele estudar, he will pass. Ele passará. He will pass if he studies. Ele passará se ele estudar. If you don't help us, we will tell mom. Se você não nos ajudar, nós iremos contar para a mamãe. We will tell mom if you don't help us. Nós contaremos para a mamãe se você não nos ajudar. Olha aí, estrutura de negação aparece na minha frase da condicional. E essa negação ela está sendo feita pelo don't, que é a mesma coisa, não se esqueça, de do not, quando ela está separado. Qual é o mais correto? Do not, obviamente, mas você pode escrever assim, porque a gente está numa linguagem informal, não há problema. If they don't find a job, se eles não acharem um emprego, they will have to sell the car. Eles terão que vender o carro. Então, they will have to sell the car if they don't find a job. Eles terão que vender o carro se eles não acharem um job, que é o quê? Trabalho. Muito bem, muito bem. Então, perceba que a gente vai usar a first conditional para falar sobre situações futuras, que ainda não são reais, mas pode ser que aconteça, né? Porque, afinal de contas, elas são prováveis de acontecer no futuro, tá? Então, é uma situação no presente que é a sua condicional. Então, se essa situação no presente acontecer, né, de alguma forma no presente, lá no futuro, de alguma forma, vai ter um resultado para isso, sendo positivo ou negativo. Então, é sobre isso, é sobre coisas que ainda tem chance de acontecer. Olha esse clássico aqui do se ele estudar, ele irá passar. Ele ainda não passou, mas esse resultado aqui, que advém dessa condição, porque ele tem que estudar para isso acontecer, ela é provável. Provável porque é uma condição que não ficou no passado, que não tem como eu voltar mais e mudar. Porque ninguém tem uma máquina do tempo para mudar as coisas do passado. Então, é algo que ainda tem como ser modificado, para o bem ou para o mal. Muito bem? Então, vamos para mais frases envolvendo a first conditional. Então, tenho aí a frase. Eu poderia ter lá na frente da câmera, mas eu queria mostrar para vocês aqui, com a canetinha, os verbos e as conjugações
né, para você ficar mais de olho aqui nessa situação. Então vamos lá para a frase: If I go to the drugstore, I will buy some aspirin. Então, se... Ui! Perdão, acabei... exatamente, espirrei aquela loucura. Vamos lá. Se eu for para a drogaria, né, que é o drugstore, aqui eu tô falando que eu irei comprar aspirina. Eu nem preciso traduzir aqui a palavra some, que é esse meu quantificador, né? Que ele tá falando aí de alguma aí, não preciso traduzir não, eu simplesmente coloco aí aspirina. E aí não se esqueça, porque eu nessa aula só tô usando esse verbo assim, mas isso aqui, caros alunos, é o nosso famoso will, não é o Will Smith, mas é o will do futuro, tudo bem? Will. Então, I will buy some aspirin, eu comprarei aspirina. Ou eu vou comprar aspirina, mas lembrando que eu gosto de traduzir o will para esse futuro mais clássico do português, do comprarei, falarei, direi, ou irei falar, irei comprar, ainda tem essa outra nuance do futuro. Então, a gente tem aí condição, resultado, separados por uma vírgula, condição no presente, resultado no futuro, separação de uma vírgula. E aí o meu verbo go aqui sem nenhuma conjugação, porque está na primeira pessoa do singular. E o meu verbo buy, que naturalmente não tem conjugação, porque a gente tá usando quem? Will. Então aqui no lado da condição, aliás, do resultado, você não precisa se preocupar com nenhum tipo de conjugação. Aqui não tem conjugação. Esse sempre virá sim. E o verbo que vem logo depois dele, que aqui no caso é a ação de comprar, sempre vem na sua forma base. Então não tem que se preocupar com isso. A sua preocupação vai ser só aqui na primeira frase, porque, ó, como eu tenho aqui na segunda frase, aqui eu não preciso me preocupar também não, porque eu tenho aqui o quê? Primeira pessoa de singular. Se eu tenho primeira pessoa de singular, se eu tenho segunda pessoa de singular e todas as outras pessoas do plural, o meu verbo também segue sem nenhuma flexão verbal. Então, if I buy a cloth, se eu comprar uma roupa, I will wear it. Eu vestirei. É óbvio, mas é uma condição que ó, né, vai acontecer se eu comprar. Tudo bem? E aqui eu tenho o verbo wear, que é vestir, que também vem na sua forma sem nenhuma alteração, mas aqui ainda também tenho a questão do eu, do I, mas ainda já vou chegar lá num verbo que vai ter uma alteração. Aqui também não tem alteração, porque eu tô falando de quê? De eu. Então, se eu for, que é o verbo go é o verbo ir, né? Então, se eu for to the library, para a biblioteca, I will study. Não é livraria, tá? Biblioteca. I will study, ou seja, eu estudarei. Ou eu vou estudar. Ou eu irei estudar, né? Tudo futuro. Muito bem? Não precisa me preocupar aqui com conjugação. Novamente, go vem na sua forma base, study também, tranquilo, mas chegou aqui, também não existe exatamente uma conjugação assim muito forte, mas existe uma mudança que é mais forte, né? Porque a gente está falando de quê? Terceira pessoa de singular. Somente na primeira frase que na frase com a condição. A frase com o resultado, que é o quê? Eu irei para o Rio. Meu verbo nunca vem mesmo com flexão por causa do will. Mas aqui eu tenho o quê? Eu tenho o sujeito it, que é a terceira pessoa de singular. E aqui, na verdade, o it nem tem tradução, né? Nem vou traduzir ele, porque eu estou falando assim, ó. Se estiver calor, e o estiver vem do verbo estar. E o verbo estar nada mais é que o is, que está justamente aqui, ó. Só que ele está na contração do meu pronome pessoal, por isso que ele vem assim. Mas não se esqueça que é ele aqui, tá? É ele. Então, esse aqui, ele vai ser traduzido como estiver. Esse aqui eu acabo colocando porque eu não consigo fazer, não posso fazer uma frase sem pronome pessoal em inglês. Então, eu coloco ele, mas ele de fato não é traduzido. Esse pronome pessoal, ele não é traduzido. Então, se estiver calor, eu irei, ou eu vou, ou enfim, né? Para o quê? Para o rio, to the river. E aí, para finalizar aqui, o meu campo de slide, eu tenho mais uma frase, só que dessa vez essas frases, perceba que nenhuma frase eu coloquei com
o resultado primeiro, no caso que não sai. Todas eu coloquei a condição primeiro, mas vamos brincar nessa aqui, olha só. If I am hungry, aqui muito parecido com essa aqui, porque a gente está usando o verbo to be. If I am hungry, ou também poderia colocar if I'm hungry. Tradução. Eu traduzo isso aqui sim, porque aqui eu só não traduzo porque é o it, tá? Não é porque tem o verbo to be que eu não vou traduzir, não tem nada a ver. Eu tô falando ali de uma coisa, eu tô falando de quê? De estar quente, né? De estar quente, de algo estar quente, no caso o clima estar quente. Então, se eu quisesse falar se o clima estiver quente, eu ia colocar aqui if the weather is hot. Aí sim, if the weather is hot. Mas no caso eu não coloquei o clima, o tempo, né, do weather. Eu coloquei, quis falar do clima sem usar a palavra clima. E eu coloquei esse pronome pessoal que vai fazer referência a coisas, né? Que no caso aí fica nessa seara. Já aqui não, que estou falando de mim mesma. Então, se eu estiver com fome, também do verbo estar, porque aqui esse verbo to be vai ser ou estar, mas aqui vai ser estar, porque estou falando de hungry, de fome. Se eu estiver com fome, eu comerei. I will eat. I will eat. Né? I will eat. Ou então poderia também fazer da forma contrária. Vamos lá fazer isso aqui, porque eu não trouxe nenhum slide com a... Ui, de novo, segunda vez, com a inversão. Será que eu tô gripada? Fica aí o questionamento, espero que não. Então, I will eat. Aí, o que eu faço agora? Coloco a condição. If. Condição sempre com letra maiúscula, tá? If I, menos o F coloquei de gaiata. If I am hungry. O que faltou aqui? Nada. Por quê? Porque não tem essa vírgula quando o resultado vem primeiro e a condição vem depois. E tem alguma mudança na minha frase? Não, eu só vou falar o resultado primeiro. Eu comerei se eu estiver com fome. Eu acho que quando você fala o resultado primeiro numa frase dessa, ela até parece soa ser mais grossa, né? É a impressão minha. Vamos lá, deixa de loucura, os devaneios de lado, let's practice. Vamos praticar. E aí a gente tem as atividades. Número 1, acho que até a 2 ou a 3, eu não me lembro muito bem. Então vamos lá. Qual das frases abaixo, normalmente você colocar em prática isso aí. Qual das frases abaixo corresponde a uma first conditional? Tá fácil. Tá fácil porque você tem aqui outras condicionais que a gente ainda não viu. E aí tem umas coisas até erradas aí no meio também, pra você, né, talvez ver que não está certo. Mas vamos lá, qual é a frase que está na primeira condicional? Primeiro de tudo, o que você tem que lembrar? O que você acabou de ver? Você tem duas frases, a condição e o resultado, sendo que... Pensei que fosse espirrar de novo. Sendo que você também pode ter o resultado e a condição depois, mas sem a vírgula. Então perceba que todas elas têm vírgula e todas elas começam com if. Então tá correto até aí. Tá correto. Segunda coisa que você tem que ver. A condição tem que vir no presente. Então você consegue reconhecer o presente na frase? Vamos lá. Na letra A, eu tô vendo aqui o verbo eat. E eu sei que ele é o verbo porque ele veio depois do pronome pessoal, que veio depois da condição. Então ele tá conjugado corretamente, sem nenhum S, porque na terceira pessoa do singular. Tá correto. Tá correto. Só que eu chego aqui na segunda frase e aí eu não vejo nenhum sinal de futuro. Cadê o futuro aqui? Deveria ter um futuro bem aqui, entre o sujeito e o verbo get. E qual é o futuro? Ou o futuro com will, ou o futuro com going to. That was not the case. Não temos aí na letra A, portanto, A não é a nossa resposta correta. Na B, a gente tem aqui estrutura de quê? Isso aqui é passado, não é presente. Olha o had aqui. Had é um verbo irregular e ele é o passado do verbo have. Então, se tivesse have, estaria certo, mas pelo had não vou colocar a letra B. Fora que aqui, né, também não é futuro. Na letra C, aí dessa vez eu só fiz a B, C, D. Na letra C, eu tenho aqui, que inclusive está errado, tá? Inclusive essa estrutura,
Mas se estivesse correta, olha eu errando aqui em português, se estivesse correta, esse no, na verdade, estaria com N no final, que é a conjugação não é nem do passado, é do particípio passado. Então, deixa eu até corrigir aqui, porque não é que a gente procura, mas ele teria que estar com esse N no final aqui, para estar corretamente. Que aqui é uma estrutura de quê? De passado perfeito. Passado perfeito é um tempo verbal que você vai ver só comigo lá no segundo ano. Então, não é. Já viu que não é, porque esse had é passado, só que aqui eu tenho um outro verbo, que é o verbo no particípio passado. Não está entendendo nada, porque você ainda não viu isso. Então, não é essa aqui. E na letra D é exatamente a minha resposta correta. Por que que é a resposta correta? If I go to the supermarket, estrutura de presente simples, o verbo go, sem nenhuma conjugação, porque eu estou falando de eu. Na minha segunda frase, que é o resultado, a consequência, eu tenho aqui I will buy meat. Estrutura correta de futuro com will, verbo na sua forma base, tá tudo correto. Se eu for ao supermercado, eu comprarei carne. E na 2, todas as frases abaixo são exemplos de zero conditional. Zero conditional, será que eu coloquei certo? Zero conditional, exceto... coloquei certo mesmo. Eu tô pedindo aqui a zero conditional para vocês. Vamos ver se vocês lembram da zero conditional. Zero conditional. A zero conditional é o que? Aquela condicional onde a gente viu lá na segunda temporada que só mexe com presente simples. Tanto a condição é no presente simples quanto o resultado é no presente simples. Na letra A, eu já tenho aqui presente simples. Se eu for para a escola, ó, o verbo go aqui na sua forma base, porque é a primeira pessoa de singular. E aqui na segunda eu já tenho futuro, por causa dos dois L's aqui representando o will. Então eu sei que não é a letra A. Se eu for para a escola, I will do some activities. Eu farei algumas atividades. Na B, if I go to work, tá certo, presente simples. I will have a pleasant time. É errado, porque aqui eu tenho primeira condicional. Então aqui também é primeira condicional. Se eu for ao trabalho, eu terei um tempo agradável, pleasant time. Na letra C, if I drink water, se eu beber água, estrutura de presente simples correta com o verbo drink na sua forma base, porque é eu. My thirst stops. Aí eu tenho aqui também uma estrutura correta de presente simples, portanto, a letra C é a nossa resposta correta. Por quê? My thirsty é o meu sujeito aqui, que é o quê? Minha sede, minha sede. Então, eu não tenho aqui mais um pronome pessoal. Lembra que eu falei que não precisa ser sempre pronome pessoal. Você pode colocar qualquer outra coisa aqui. E no caso, foi minha sede. My thirst, formado por um adjetivo possessivo e a palavra sede virou o sujeito. Então, minha sede para. E o meu verbo parar está justamente conjugado na terceira pessoa do singular, que é conjugado com esse S ao fim dele. Por que terceira pessoa do singular? Porque my thirst é terceira pessoa do singular. Se eu fosse substituir as palavras minha sede, my thirsty, por um pronome pessoal, eu substituiria pelo it, esse pronome pessoal, que faz referências a coisas, objetos e animais. Na letra D, não é minha resposta correta, porque eu tenho mais uma estrutura de first conditional aqui. Afinal de contas, temos o will bem aqui. Então, if I stay home, tá say aqui, mas é stay. Não tem como ser say, porque say é dizer. Se eu dizer casa, não faz sentido, né? Então, if I stay home, I will sleep a little bit. Eu dormirei um pouquito. E é isso. A gente já tem a 3, olha. Então, lá. Qual das frases é uma first conditional? De novo, agora sobre first conditional. Qual é a frase aí? Olha aí que dessa vez eu não vou ficar fazendo a mesma coisa que eu fiz na 1 e na 2. Dá uma olhadinha aí, aluno e aluna, e você me diz se você sabe já dizer qual é a first conditional. Vou logo falar. Temos aí uma frase na zero conditional. Temos uma frase não estou falando na ordem. Temos uma frase aí na second conditional. Temos outra frase aí na third conditional. Tá loucura aí. Tem de tudo aí.
Mas qual é a first conditional? Que é aquela que trabalha com o quê? Presente simples e futuro simples. Só é uma. Tá fácil? Gente, tá fácil. É só a aula toda eu passei trabalhando com vocês o verbo will, praticamente todos os tempos verbais, ou todos os resultados e consequências. Eu trabalhei muito com ele com esse LL, ele sempre na sua forma contracta. E você consegue enxergar ele bem ali, né? Na letra B. If I go to the dentist, se eu for ao dentista, ó, o verbo aqui conjugado corretamente, já que é a primeira pessoa de singular, I will be afraid. Eu terei medo. Olha o verbo to be aqui na sua forma base, porque tu não pode fazer conjugação com o modal dele, que é o will. Modal no caso dele não, modal do futuro, isso sim. E aí, essas outras frases eu não vou traduzir, porque são frases aí em outras condicionais, e importa mesmo a gente falar da letra B, que é a frase com a first conditional. Porque se eu falar de todas as outras condicionais para vocês, vai virar uma confusão. E tem tempo verbal que vocês ainda nem viram comigo, então melhor não. Melhor não, vamos deixar para lá em outro momento. E é isso, gente. Acabou a nossa aula da first conditional. Temos aí nossa review, nossa revisão. Também vai ser simples, nada de dificultoso. Para a gente depois continuar com as aulas de condicional, só que vai ser sobre a second conditional, a segunda condicional. So, that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye.